Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda: O tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, estamos na última semana do tempo comum e nesta situação, ouvindo o Evangelho de Lucas, no capítulo 21, os versículos de 5 a 11, ali os discípulos ponderam diante do Senhor a grandeza do templo de Jerusalém, que de fato destacava-se em sua beleza, em sua grandeza. E nosso Senhor, a este propósito, desenvolve um longo discurso que vai muito além dos versículos que nós aqui ouvimos. E assim ficou conhecido, inclusive, como discurso escatológico, porque versa exatamente sobre os acontecimentos finais da história. E nas palavras do Senhor se entrelaçam várias questões, três principais: a destruição de Jerusalém, que de fato aconteceu 40 anos depois da morte de Jesus, o fim do mundo e, por fim, a segunda vinda de Cristo em sua glória e majestade. Jesus, que também anuncia as perseguições contra a igreja, exorta a paciência, a oração e também a vigilância. Num estilo de linguagem que é próprio dos profetas, com imagens tomadas inclusive do Antigo Testamento, o Senhor vai discursar de modo muito soberano para não exatamente saciar a curiosidade dos homens acerca dos acontecimentos futuros, porque infelizmente há muitos que esperam o fim do mundo numa simples curiosidade, num devaneio da curiosidade desnecessária, mas o Senhor adverte do fim dos tempos, do fim de todas as coisas, exatamente para evitar o desalento e o escândalo que poderiam produzir diante das dificuldades que estão por vir. E por isso, então, o Senhor deixa muito claro: tomai cuidado para não serdes desencaminhados, não fiqueis assim aterrados, tende cuidado convosco. E, em particular, nesses versículos que acabamos de ouvir, os discípulos ficam bastante assustados em saber que Jerusalém seria destruída e perguntam qual é o sinal, então, que vai manifestar esse fim dos tempos. E o Senhor vai dizer: não vos deixeis enganar, não espereis nenhum aviso, não vos deixeis levar pelos falsos profetas, mas permaneça firme a mim. Os falsos profetas vão se apresentar dizendo que são o Messias, ou pelo menos falando coisas nesse sentido. A resposta do Senhor está, no fundo, nos dizendo que há uma realidade onde o Senhor, ao profetizar a destruição da cidade santa e o fim do mundo, no fundo está dizendo do fim de todas as coisas. Devemos, no fundo, permanecermos firmes,
O fim do templo, a destruição do templo de Jerusalém é como um sinal de tudo terá o seu fim. Mas o Senhor não quer que fiquemos então assustados, confundidos com a catástrofe, com a fome, terremoto, guerra, ou perseguição, ou coisa do tipo. O Senhor deixa muito claro: não vos preocupeis. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Pelo contrário, no meio de tantas dificuldades, o Evangelho vai continuar sendo espalhado e vivido até o fim de todas as terras. E é nesta circunstância, ainda que às vezes tão adversa, que não devemos paralisar a pregação da fé, antes sim continuar firmes no bom combate do anúncio do Evangelho. Deus te abençoe, que possas assim proclamar o Evangelho da Boa Nova com firmeza, com ousadia, na certeza de que o Senhor vem.